Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader. Hoje, uma segunda-feira agradável aqui em São Paulo, muito sol e calor. A galera no shopping, pelas ruas aí fazendo as suas compras de Natal. Estamos completando mais um ano caminhando juntos. Eu inicio os trabalhos com muita alegria. Agora são 15 horas e 25 minutos do dia 16 de dezembro de 2019, tentando fazer aquele na mira do trader tradicional, raiz, né? Como é a palavra da moda, no horário que nós fazíamos na época do portal Infomoney. O seu like é muito bem-vindo. Se você puder compartilhar o conteúdo, eu agradeço. Fale do canal para amigos, parentes, pessoas que gostam da Bolsa de Valores. E na descrição dos nossos vídeos você consegue, além dessa parte alta do canal, acessar o treinamento Seja Bem-vindo à Bolsa, que é um bom estudo para quem quer dica de leitura, de estudo para as férias. Eu recomendo, gravado, eu apareço ali, uma qualidade digital de som e imagem, fizemos com o pessoal de estúdio profissional, e ali ainda tem na descrição dos vídeos, ó, quando eu falo descrição dos vídeos é aqui, ó. Você ainda consegue acessar o nosso canal gratuito no Telegram. Todos os dias eu posto conteúdo exclusivo. E além do grupo do Telegram, tem o Informe Cenário. Você clica aqui, cai no site toptraders.com.br. Você cairia, no caso, clicando ali nessa página, né? E aí o Traderson, que é o meu estagiário, coloca você na base. Você passa a receber o Informe Cenário, que também traz sempre conteúdos exclusivos, acompanhado de um estudo do Ibov. É praticamente o meu bloco de notas compartilhado com você que me ouve, que é nosso amigo ou amiga investidor ou investidora. Caros e caras, nós temos nesse momento um mundo verde no exterior. O EWZ sobe em Nova York, ETF brasileira negociada em Nova York. Nós temos S&P subindo 0,84, Dow Jones ganha 0,57, Nasdaq 1,04. É realmente um rally de final de ano que nós temos no exterior. Ok, eu vou começar os estudos aqui falando de dois destaques norte-americanos que a gente vem acompanhando, né? Eu até brinco, aqui eu tenho a Via Varejo, que é a minha esposa, e tenho a Amante, que foi conhecida pelos alunos da imersão, que eu não posso falar qual é, ela é secreta, por isso que é Amante. Né? Brincadeiras à parte, lembrando que a gente preza muitos valores familiares, aqui é apenas uma brincadeira. Eu tenho uma esposa americana, que é a Aurora Cannabis. Que esposa, hein? Só que, na verdade, o foco da Aurora Cannabis é uso medicinal. E a área médica é uma área que me agrada muito, muito mesmo. Então, eu tenho até uma outra ação, eu tenho esse ativo, em grande quantidade, já está chegando perto da realização de lucros. É uma das ações da minha carteira, Bristol Myers Squibb. Comprei essa ação há alguns meses atrás, quase na bacia das almas, foi um trade bem ousado, eu estudei os fundamentos, falei, pô, quero ver se o método funciona lá fora, né? Deve estar dando aí. Ela veio nesse fundo, ó, a mínima 42,45, aqui 42,13, rompimento falso, engolfo. Ela tem um alvo primário, né? Esse daqui é um gráfico semanal, 61,57, passou direto. Eu trabalho com alvo aqui em cima agora. 66,38, será que bate? Vamos ver. Então eu gosto da área médica, então eu tenho a... Fica como um dos destaques do dia aí a BMY. Só que não é, eu acho que não dá entrada, ela está em ponto de... Aquela velha história que eu falo, de administrar para quem já está dentro. A Aurora Cannabis, ela tem alguns pares que estão subindo bem, e ela não, ela tem que romper a média de 21, simples assim. Eu falei quando estava 2,40 com alguma coisa, de repente ela vai a 3, a 4, mas isso é para ano que vem, é um trade mais longo. E tem a LB, né? Que é uma outra ação que eu comentei sobre exposição lá fora. É a Limited Brands, comércio de varejo de roupas e calçados. Eu recebi algumas informações de amigos, parentes que foram lá para fora falando da empresa. Eu já estava de olho, já tinha comprado um pouco, então é uma aposta minha também. Eu acho que ela tem condições de buscar essa região de R$19, R$19,65.
E se romper 19,65, pessoal, não tem resistência até 27. Esse que é o grande barato do ativo para mim. Vamos ver. São duas ações altamente complexas e desafiadoras. E aqui no Brasil, como destaque, a gente tem acompanhado o CVC, né? CVC B3 já há algum tempo. Ela está num ponto-chave, né? Veja que CVC acima de 43,95 nós teremos um pivô de alta. Ela foi na sexta-feira 44,18, agora recua levemente. Acho que ela está preparando esse rompimento, né? E aí nós temos Cielo 3. Então fica esses 5 destaques de hoje. A Cielo, ela teve na semana passada forte alta. Aqui pelo TradingView facilita aqui a leitura, né? Se eu colocar no candle me dá 8,80, é uma bela alta semanal. E agora ela cai 4,10, ela praticamente atingiu o alvo que nós havíamos traçado para a guerrilha, que é 8,91. Hoje ela bateu 8,93, quer dizer, desde aqui de baixo do 7,20, 7,30 que nós falávamos que o alvo era 8,91, nós acertamos, modéstia à parte. E agora é uma outra situação, né? Quem compra para a guerrilha realiza, então é normal esse movimento. Vamos ver como é que ela reage, né? A gente vai testar a resiliência, a maturidade do ativo. O que eu posso dizer é, acima de 8,91, ela teria um alvo ótimo em 9,59, que seria um ponto excelente, assim, né? Mágico aqui para realizar lucro e tal. Ainda tem um gap acima. Então esses são os destaques. Vamos falar agora de criptomoedas, então. Tem muita gente falando que vai explodir no ano que vem, começaram a falar das criptomoedas de novo, né? A grande questão, como alguns dizem, mas a palavra questão é incorreta, a palavra certa é questão, é que ela continua trabalhando sob orientação de canal de baixa. Ela não se firmou acima desse fundo em 7.129 dólares e é isso. Está caindo mais de 2% hoje. O Bitcoin Cash também está caindo. Não. Perdendo região de fundo, quer dizer, não existe um... E é aquela máxima que eu falo, pessoal, a queda, quando ela é lenta desse jeito, e ela tem queda de volume, além da queda nominal do valor numérico do ativo, é um caso sério. Então, tá numa região de suporte, mas não respeitam. As criptomoedas, nesse momento, estão desinteressantes. Lembra que eu brincava com a minha filha que eu compre criptomoedas para ela, que eu falei que estava melhor comprar a ação da Positivo e Eternit? Eu não comprei, mas intuitivamente acertei. Ok? E no caso do Ether, uma barra dessa aqui é difícil, né? Caindo 7% depois de distribuir no final de semana e ainda perdendo aqui o 133,58, está testando, mas não deve segurar. Quer dizer, na minha opinião, as criptomoedas estão longe de dar compra. Certo? Legal. Então, vamos falar de ativos fixos? Falar de ativos fixos aqui. Temos aqui a Petro 4. Não. A Petrobras atingiu a região de 32 e é normal essa correção. Inclusive o driver com volume que gerou isso aqui foi o anúncio de vendas das ações pelo BNDES. E eu acho que esse movimento é técnico. O que eu acho é assim, nós temos esse ponto, 29,90. Né? 29,90. Abaixo dele, eu acho que ela vai testar essa linha tendência de alta. Acima dele, vai respeitar a média e vai subir. É o que eu penso. Aí temos Vale 3. A Vale 3 atingiu um alvo ótimo. Eu realizaria lucro, mas tem aquele investidor de prazo mais longo. Era o alvo aqui de toda essa movimentação, 54,16. Ou você pode trabalhar como stop, ou o próprio 53,47 como stop. Mas ela pode ficar corrigindo no tempo. Aqui eu acho que
Para uma guerrilha, uma operação de swing trade clássica, o objetivo foi atingido, isso na minha visão. Aí nós temos BBDC4, que é Bradesco, uma leve alta, né? Os bancos, eles definitivamente não estão animados. Eu estava refletindo esse final de semana, eu falei, caramba, né? Será que esse movimento moroso dos bancos, eles significam que a gente vai ter realmente um rally no final do ano? Ou de repente eles estão armando uma queda para de repente trazer até uma correção, né? Lembrando que tem vencimento de opções hoje, aquela coisa toda. Então é uma questão que não tem uma resposta objetiva, mas enfim, se eles fizerem um movimento de 3, 4% cada, eles podem direcionar significativamente o Ibov nesses últimos dias do ano. Simples assim. Então ele tem o 35,10 a ser rompido, né? Está numa região complexa, o cenário para os bancos é desafiador, né? Diferente de alguns ativos que a leitura é mamão com açúcar. E Tube não é diferente de Bradesco, só que Tube tem um gráfico um pouco mais amigável. Ele lembra, de fato, um oco invertido, né? Nós teríamos aqui a cabeça, naturalmente. Aí o ombro, eu acho que faria sentido alguma coisa mais ou menos assim, ó. Ombro. Acho que ombro. Aqui, ó. Alguma coisa mais ou menos assim. E para não ficar algo muito esdrúxulo, assim, eu gosto sempre de um estudo bem discreto, bem feitinho. Talvez alguma coisa assim. Então, acho que é um gráfico um pouco mais claro. E a Banco do Brasil, BBS3. Então, BBS3, movimento clássico, rompimento falso 48,85, voltou, respeitou a média e agora vai subindo. Eu vejo uma correção na parte alta do Marubuzu, essa shooting star. Quando você, às vezes, pega esse movimento, você fala, caramba, drama. Drama número 1, rompimento falso de 48,85. Drama número 2, vai desabar. Rompimento falso de 49,09. Drama número 3, eu tenho uma estrela cadente. Só que você tem a tendência, a média respeitada, né? Então é aí que está o pulo do gato da sensibilidade que eu procuro desenvolver nos meus alunos. Para encarar esses tipos de situação de forma muito serena e sagaz, digamos assim. Aí falemos um pouco do IFNC, já que a gente está falando dos bancos, né? O IFNC, o índice setor financeiro, está subindo. Ele fez um movimento técnico na média, rompimento falso da média, penetra a média no intraday e volta com força, 109,797 acima. Acima desse enrosco aqui também que eu havia citado, as 12.788, 12.765, eu vejo com bons olhos. O ponto alto seria o rompimento de 13.019. São dois números de sorte meu, 19, dia de aniversário do meu filho, que tem 20 anos, e o dia 13, que é o meu. Será que vai romper? Eis a questão. Aí teríamos um novo pivô de alta. Pela simetria, eu acho que é um pouco mais favorável para sim, para que não, mas não é algo óbvio como a gente tem em outros setores, né? Óbvio nunca é, mas digamos assim, mais provável e tal. Aí nós temos o DI. O DI1, vamos lá, DI1F25. Juros, né? Nós temos o DI hoje subindo 1,10. Na verdade, essa porcentagem aqui está errada, né? Ele está subindo 1,10, mas o valor está correto, é 6.460. O DI, ele tem, mas isso para o início de janeiro, alguma coisa assim, talvez um alvo ali 5.920, que eu não acredito tanto, mas a questão é, ele fez simplesmente aqui, a partir do momento que ele fez o engolfo, e ele rompe a média, para quem está vendido aqui em cima, na minha opinião, é lucro no bolso, apesar do 6.430 ser um divisor de águas. Ok? Maravilha. Então vamos falar um pouco agora de Europa e Ásia. Ó, China sub 0,56
Inglaterra 2,25, Alemanha 0,94, França 1,93. Vamos ver a bolsa da China, pessoal. Maior detalhes sobre esse bom humor de hoje eu descrevi no grupo exclusivo do Telegram e também no Informe Cenário. Para nós, essa movimentação na China, ela não é uma surpresa. Eu tinha uma ideia de 3 mil pontos até o final do ano, até o Natal. Acho que tem tudo para dar certo. Rompeu o canal de baixa, cruzou média, esse gap. Talvez seja um gap de fuga ou de medida. Né? E ela tinha um outro gap para puxar preço. Né? E o alvo aqui em cima, aqui por aqui, nos 3 mil pontos. Então, movimento natural. Os dados chineses vieram melhores que o esperado no final de semana, eu descrevi no Informe Cenário. Falamos sobre o índice DAX e FTSE, a bolsa da Alemanha mostra, inclusive saiu o PMI alemão, e independente de alguns analistas gostarem dos números ou não, agradaram ao mercado, né? O início de semana altista. E no diário, apesar de ser um gráfico confuso, complexo, de uma leitura um pouco mais difícil, é uma orientação altista, né? Rompimento falso de 12.930, um doji acionado logo no dia seguinte, médias cruzadas para cima. Essas resistências aqui rompidas tornam-se suportes, e é isso, né? Durante alguns rallies, os movimentos são de leitura um pouco mais difícil. E a Bolsa de Londres ainda... só que esse gráfico está errado, né? Vamos aqui para o Trading View. A Bolsa de Londres ainda refletindo o otimismo pelas eleições britânicas. Ó, percebam que temos 2 candles a menos aqui, por isso que a gente sempre procura ter sobressalência, mas são 3 soldados brancos, 3 candles amplos, verdes em seguida. São brancos porque muita gente usa gráfico branco e preto, que é o clássico. E o que me chama a atenção na Bolsa de Londres? Peguemos essas resistências, ó. 7.440, 7.396, 7.400. Ela foi rompida, então uma tripla resistência que foi um 3 montanhas, sim, vira agora suporte, né? Então, teoricamente sustenta a continuidade do movimento de apreciação de preços. E falando das bolsas americanas, iniciamos os trabalhos pelo EWZ, que a ETF brasileira negociada em Nova York rompeu, como nós imaginávamos, essa LTB para cumprir o W a 45,58. Né? Cumpriu, aí começa a fazer uma correção no tempo aqui, absolutamente normal. Aí nós temos o VIX, que é o índice de volatilidade, que está materializando algo que nós esperávamos já desde a semana passada, que é um topo duplo, né, com alvo em 11,44, acho que ele caminha para cá. E aí nós temos, vamos falar do petróleo, Crude Oil WTI negociado na NYMEX em Nova York. E pessoal, obrigado pela audiência nos últimos programas, está muito alta, fico muito feliz. É uma sinalização, né? Principalmente essa época que é a audiência que a gente está no caminho. Petróleo, desde aqui de baixo a gente trabalha com alvo, simples assim, que é 63,33, 63 dólares. E ele deve caminhar para lá até o início do ano. E o Brent negociado em Londres, a gente trabalha com alvo mais ou menos em 69, 69 e 64. Então vai devagarinho, subindo. Nós temos mais um pequeno pivô no Brent rompido a 64,86. Ok? Falando das bolsas americanas propriamente ditas, nós temos aqui o Dow Jones, o índice industrial, que contempla as 30 maiores empresas, né, do setor industrial dos Estados Unidos. Uma tendência de alta franca, plena, com correções que buscam sempre médias ou topos anteriores, né? E não foi diferente, né? Houve uma correção até a média, com um gap aqui aberto. Nós tivemos um bebê abandonado de fundo, que é um padrão raro entre os dias 2, 3 e 4 de dezembro. Né? Tem uma cara de ombro, cabeça, ombro invertido aqui também. Aí temos a seguir o S&P, né? Rompeu
o 354 e foi embora. Marubuzu, correção, continuidade da alta, alta firme, também tem o BB abandonado de fundo, que é um candle isolado do pai e da mãe, digamos assim. Também o BB abandonado de fundo no índice Nasdaq, ao romper 8.705, tomou fôlego aqui e está indo embora também. Então não tem nenhum sinal de topo nas bolsas americanas. Isso não significa, pessoal, que a gente deva relaxar e perder o foco, o nível de atenção no final do ano. Muito pelo contrário. Acho que tem que ter um alto nível de concentração, né? Mas também não pode sair realizando lucro de forma precipitada, digamos assim. Então agora eu vou falar dos pedidos do YouTube. O primeiro, teve um amigo nosso que pediu a Libra, ele falou que tem uma... Bom, tá realmente complicado. Ele falou que tinha FBX que ele operava, que era um ETF, eu cheguei a pensar que era um CFD, então realmente não, pelo menos no TradingView eu não vou conseguir ajudar nesse caso. Aí vamos para os outros estudos. Então a gente elimina, nem vai contar como estudo. Nós temos Viva 3, um IPO recente, a Vivara, joalheria. É aquela velha história que a IPO não dá certo, que alguns tentam vender essa ideia para os alunos de maneira irresponsável, estúpida, né? Pouco inteligente, carregada de um nível de idiotia impressionante. Para você dizer isso, teria que pegar todos os últimos, fazer uma planilha. Então, o camarada de repente volta do almoço bêbado e ele fala uma besteira dessa. E às vezes impede o camarada de entrar no IPO e ganhar 30%. Mas aí vocês têm que ver quem você segue também, se é a Deus ou ao diabo. Se é alguém que é sério e profissional ou se é um palhaço de circo ou alguém que fala palavrão, ensina coisas pouco usuais e convencionais. Aí é a responsabilidade do investidor também de escolher a quem ele segue. Mas independente disso, são os idiotas. Essa é a questão. Então como é que você fala que um IPO não dá certo ou pós-IPO, que é o que eu prefiro? Não sei se vocês lembram do case que nós pegamos em Banco Inter, né? Logo após o IPO, ombro, cabeção, ombro invertido. Eu gosto do pós-IPO, então ela entrou numa contração. Pô, nesse dia aqui é uma compra mais clara que a água dia 5. Né? Região de R$23, está simplesmente 28. Você faz 28, ó, aí, aquela velha continha que eu faço aqui, você faz, pega o momento agora, 28,49 dividido, vamos colocar por 24 para não falar que pegou um número fantasioso, ó, 18%. Aí, nesse caso, eu colocaria o lucro no bolso. Por quê? Fez uma shooting star, negou. Só que está muito longe da média, fazendo um enforcado, reduzindo o volume. Acho que, para mim, estaria razoável para uma guerrilha. É alvo de guerrilha, para mim, até menos. Né? Aí nós temos uma ação que foi bastante pedida também, JPSA3. A gente está praticamente acompanhando, né? Essa ação foi abordada na imersão também, que é a Gereissat. Né? É um ativo de uma liquidez reduzida em tendência de alta. Eu acho que dá para administrar, de repente até por mínima de semanal, porque ela não é muito volátil e não tem nenhuma mudança. Se quem aqui apenas um alerta, de repente quem é muito arisco estoparia pela mínima dele a R$ 34,90. Aí nós temos a Frazli, que é uma bela empresa que eu conheço. O ativo é bem legal de operar também. Nessas épocas de rally, é comum acontecer esse tipo de fenômeno. Então, o que nós temos? Um grande movimento altista entre o final de setembro de 2018 e fevereiro desse ano. Então, um movimento que ocorreu durante uns 5 meses. Aí a ação descansa com volume bom. Aí ela dispara com volume e faz uma Marubuzu. É compra, mas é aquela compra para quem gosta de ir pro pau. Não é aquele camarada que compra, é meio infantilizado, ele quer culpar o analista, o atendente da corretora, quem ele segue. Por quê? Porque ela pode voltar tranquilamente a 4,70. Então, por exemplo, se ela voltar a 4,70, o que seria totalmente natural, você faria... Imagina que você compra agora a 5,11. Ela volta a 4,70, fazendo conta aqui, ó. Sabe quanto que você vai perder? Às vezes em um dia, 8%. Só que se der certo, você pode ganhar talvez mais que 8%. Porque ela fez uma Marubuzu, tem uma Shooting Star,
após tocar uma resistência, que seria um objetivo sim, a 5,16, só que ela está corrigindo na parte alta do Marubozu, então é trade para quem tem faca nos dentes. Nesse momento, pela tranquilidade que está minha carteira, dólar dando lucro, índice dando lucro, as ações caminhando muito bem, eu não entraria. Mas dependendo do caso, esse tipo de ativo me interessa. Nesse momento eu não entraria. Porque querendo ou não, é uma shooting star bem cravada, só o corpo fora um arame de topo, mas vale a pena observar. De repente, sei lá, uma porrada durante o dia, ela cai 5%, aí me interessa. Sabe quando trava para leilão, fica aquele frenesi? Nesse cenário me interessaria, sendo mais objetivo, ok? Aí temos links. A links da área de tecnologia, tecnologia da informação. É um setor que eu acho difícil de operar, Card 3, Links, SQIA3. O que parece aqui é que ela está fazendo uma contração, mas é um movimento que eu acho que pode durar dias, talvez até mais, para que ele tenha resultado. Mas imagina que, sei lá, eu sou um trader de um grande banco suíço, de uma corretora, e alguém chega para mim e fala, ó, você tem que decidir agora, é ou não é? Você não tem a opção de escolher um outro ativo, é compra ou venda, eu compraria. Mas se dependesse de eu escolhê-la para eu comprar livremente, putz, se eu fosse comprar umas 30 ações, provavelmente ela não estaria na lista. Sendo bem sincero. Então, dizendo como eu me comportaria em relação a essa ação. Tá numa LTA, que coisa e tal. Então a gente falou de Viva, JPSA, Frasle, Links. Aí tem uma outra que pediram que é Velid 3. Inclusive eu passei pela Velid 3, eu fui... A confraternização de uma parte da minha família que vai viajar, tal amigo secreto, foi ontem. E eu passei, e foi em São Bernardo do Campo, inclusive cidade onde eu nasci, onde eu fiz faculdade, onde eu fiz colégio técnico, né? Então, que eu adoro. Eu passei por lá, passei pela Velid. Então a Velid fez um fundo duplo, rompeu, não é exatamente um eixo, mas uma bagunça aqui. Para quem entra para guerrilha, chegou no alvo, que é 15,40. Ela chegou a bater 15,32. Então eu acho que é o momento de administrar a posição. Administraria por mínima do dia anterior. Simples assim. Para entrar agora, poderia até entrar, mas não é um momento ótimo. Era nessa região aqui do fundo, na minha visão, mas a tendência é claramente altista. Ok? Legal, então eu vou falar da Via Varejo. Então, enquanto eu vou abrir meu home broker aqui, eu vou colocar para abrir, daí eu falo do fluxo cambial enquanto abre aqui para mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês o seguinte, que a Via Varejo me deu a possibilidade de aplicar duas técnicas de maneira concomitante. Mas antes disso eu vou falar de fluxo enquanto o meu home broker abre. Falando de fluxo, pessoal, semana passada, estrangeiros começaram no mini índice 26166, terminaram com 274468, eles insistem na venda de fato. Não. Aí no caso institucionais, começaram com 245320, 256005, continuam insistindo na ponta compradora. No caso aqui do mercado de ações que a gente está vendo, eu atualizei até para o meu grupo. Deixa eu só colocar aqui. Estou colocando a senha na outra tela. Até o dia 11, 12, aumentou para 3 bi isso aqui. Então eles estão vendidos em 3 bi. Não aumentou muita coisa, eles estão realmente insistindo. Ou eles estão disfarçados ou estão tomando toco mesmo. Os estrangeiros, um dos dois. Ok, agora no dólar houve uma mudança significativa tanto na semana quanto na sexta-feira. Por quê? Daqui é o dólar futuro, né? Por que eu afirmo isso? Vejam no dia 6, eles estavam com 207.690 na ponta compradora, 199,9563, 156, 143 na sexta. Quer dizer, eles estão desfazendo essa compra
mais forte que eles fizeram. Quantos institucionais, ó, 176, 636, 174, 169, 168, 180, 182. Aumentaram pelo menos um pouco. Então, enfim, existe um equilíbrio aí, não tem uma mudança de mãos, digamos assim, entre uma e outra parte. Então, esse é o caso do fluxo. Falando da Via Varejo em específico, o que eu fiz, VVAR3? O que eu fiz na sexta-feira? Além de informar os grupos do Telegram, aquela coisa toda. O gratuito, claro que o gratuito eu informei um pouco depois, a galera que vem com a gente é prioridade, tá no grupo, mas eu informei o grupo gratuito também. Esse seria o correto, né, para ter sentido. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu vou colocá-la aqui, VVAR3. Ver se ela entra aqui. Eu só estou colocando na outra tela. Estou colocando no BR Turbo. Você coloca o código, às vezes entra outro, mas enfim, a gente consegue. AR. Eu só quero a via... Eu vou escrever Via Varejo, que não fiz outra vez. Uau, agora foi. Que bacana. Eu já mostro aqui para vocês. Então, eu passei comprado em 160 mil ações. Comprei nos 10,5 aqui. A mínima foi 10,2. Nós fomos muito felizes, né? E foi isso. Então, por exemplo, aqui, né? O que eu fiz? Eu apliquei pêndulo e guerrilha. Percebam que eu tenho nesse momento 150 mil ações. Ela está dando um lucro hoje de 83.300, porque ela está subindo pra caramba, ó. 150 mil ações, tal. Perfeito? Agora, se eu tinha 140, comprei 20 mil na sexta, o que eu fiz hoje, né? Eu vendi 10 mil. Só não está no meu histórico aqui, enfim. Deveria estar em ordem. Aqui, ó. Vendi 10 mil exatamente no dia 12, às 10 horas e 11 minutos. Foi praticamente no leilão, quando eu vi abrindo forte, coisa e tal. Então, e ela foi fechada na íntegra a R$ 11,50. Logo no leilão. Então, o que eu apliquei? Eu apliquei duas técnicas. A primeira técnica é a técnica do pêndulo, né? O ativo chegou a bater 11,18 e ela corrigiu fortemente. Putz, a R$10, o pêndulo vai e volta. A tendência é que ele tenha uma memória, né? A ação dificilmente vai mudar a sua trajetória de uma hora para outra, ainda mais por algo que era no caso das fraudes tal, já adiantadas algumas semanas atrás. Então usei o pêndulo, eu usei um movimento de vai e vem, né, esdrúxulo. No intraday você pode aplicar a distância de média também. E eu não cheguei a girar com a posição, mas eu adicionei, o pêndulo pode ser usado para isso também. E a outra técnica foi guerrilha. Eu comprei 20 mil, 10 mil eu usei pêndulo, vou manter. Então a partir de agora eu vou caminhar com 150 mil ações. E 10 mil ações que eu comprei a R$10,05, eu vendi hoje a R$11,50, conforme eu mostrei. Então, poxa, eu faço... Ó que guerrilha legal, ó. 11,5 menos... Eu mostrei a compra também na sexta, né? Então, vamos lá. 11,50 menos 10,05. Vou chegar no valor de R$1,45 vezes 10 mil ações. Então eu tive um ganho de R$14.500 da compra a 10,5 na sexta até a venda de hoje de manhã. Né? Isso, guerrilha, trade rápido. Agora, o pêndulo me proporcionou uma entrada a R$10,05, mas eu vou manter. Por quê? Porque oscilou muito, ele tende a voltar pela memória, coisa e tal. Ok? Então mantemos normal.
É um gráfico desconfortável, tem esse gap, coisa e tal, mas é tendência, pessoal. Então a gente mantém, por enquanto, a ideia é avaliar dia 30. Desde abril, a ideia é chegar no dia 30 de dezembro e reavaliar a operação. Ok? Aí nós temos o dólar, né? O dólar parece que reagiu bem às eleições britânicas, o dólar parece que reagiu bem à fase 1 do acordo China e Estados Unidos, e o dólar parece que reage bem aos estrangeiros tirando o pé do freio aqui no Brasil. Ele veio numa região intermediária em 4.093.500 e 4.072, está na mínima do dia com bom volume passando essa região e aparentemente só tem suporte aqui embaixo, mas acho que vai demorar alguns dias para atingir, mas acho que vai atingir. Né? Mas também não sabemos, o juros está para cima, não é um cenário fácil. Só que esse gap ajuda na queda, né? Fez um pivô de baixa na perda de 4.076.500 e tal. Aí nós temos o nosso amiguinho BOVA11. É uma tendência cabulosa, sinuosa, enigmática, mas é uma tendência de alta franca e plena. Os candles são marotos, às vezes tem aumento, reduz volume, vencimento de opções, mas a tendência de alta perdura. Então, por exemplo, não tem um motivo para alguém entrar vendido nesse momento, ou para o comprado sair fora, ou de repente para quem quer comprar agora também eu acho mais complicado. É mais para o comprado administrar posição, né? É a mesma coisa que eu vejo no Ibov. Sabemos que temos um pivô a 11.450, Marobuzu trabalhando na parte alta, sinal de força, pico de volume na sexta. E aí, para finalizarmos, o mini índice operando de forma tímida, só que não tem nenhuma grande oscilação de volatilidade, um pregão equilibrado pelo vencimento de opções. Deve fechar com volume perto da média, né? Um sinal de equilíbrio, mas não um sinal de topo, digamos assim. Eu não vejo. Nos 60 minutos, o movimento clássico, correção até a média, bateu com volume, respeitou, vai subindo e agora um pullback a 12.970, topo anterior que fora rompido, ok? Então é isso aí, eu conto com o seu like, você é a razão de ser da Top Traders, compartilhe o vídeo, você é bem-vindo na área de comentários e muito obrigado pela audiência que tem subido, sinal que o pessoal aprecia o trabalho. Eu ouvi um camarada durante 30, 40, 50 minutos diariamente. Não é fácil, você tem que ter afinidade, você tem que gostar da pessoa, acreditar naquilo que ela fala, e para mim isso é uma honra muito grande. Uma coisa é ver vídeo de piada de 2 minutos, uma coisa que você vê uma vez por semana. Agora assistir 5 programas, né, um por semana, de 40, 50, às vezes 1 hora, é sinal que a pessoa está realmente com a gente. Aí eu deixo aqui o meu agradecimento de coração. Que Deus abençoe a nossa semana, que assim seja e assim será. Saúde e paz a todos, pessoal. Valeu!